que é em relação à SAF, né? Inclusive a bandeira levantada pela oposição é que a SAF ela não é uma solução mágica e sim um instrumento para atrair mais investidores. Eu queria saber de você, Mário, até que ponto você concorda com essa declaração e se no futuro ou até mesmo nos próximos, se vier a ser reeleito, se realmente tem o interesse do Fluminense transformar ele em SAF. A gente já fala isso há um ano, desde que a gente assinou o contrato com o BTG. A gente assinou um contrato com o BTG para ser nosso advisor, para nos representar nesses estudos e nessas negociações. Já estamos caminhando para a fase 4 do projeto, que é justamente de buscar investidores. E a constituição de uma possível SAF dentro desses caminhos para atração de investidores é uma possibilidade, mas, como eu disse ainda há pouco no canal anterior que eu fui, no Saudações Tricolores, a gente não pode fazer uma SAF, seja ela qual for, com controle, sem controle, de uma área específica do clube, como os outros clubes adversários nossos fizeram, porque estavam na Série B, fizeram SAFs de desespero, se venderam com valuation, com um preço muito abaixo daquilo que vale, porque tinha uma situação financeira muito pior do que a nossa, estavam jogando a Série B sem nenhuma receita, sem nenhum recurso, e os próprios investidores, os próprios representantes nossos, que é o banco, os representantes do banco, chamam essas SAFs de resgate, ou seja, havia necessidade de resgatar aquela instituição porque estava na Série B com muita dificuldade financeira. A gente conseguiu fazer um trabalho de reestruturação e equacionamento da dívida, né? A gente sempre fala isso nas entrevistas, a gente reorganizou o pagamento da dívida, ela está organizada hoje. Hoje a gente não sofre com penhoras, etc., porque a gente tem toda a dívida do clube equacionada, pagamos uma quantidade muito grande de dívida, mas os juros e a correção monetária da dívida fazem com que ela esteja mais ou menos hoje um pouco abaixo do que a gente pegou. A gente pegou algo em torno de 800 milhões, a dívida hoje está na casa entre 730 e 740 milhões de reais, mas totalmente estabilizada, né? A gente paga o RCE, que é a dívida civil e trabalhista, a gente paga o Profut, agora a gente paga os parcelamentos fiscais que nos proporcionaram a CND, a gente está com as dívidas da FIFA em dia, o clube está em dia com seus compromissos das dívidas do passado, e a gente preparou o clube para receber o investidor. O investimento necessariamente precisa ser através de uma SAF? Não necessariamente, que você tem outros clubes no Brasil, como Palmeiras e Atlético Mineiro, por exemplo, que tem investimentos que não são SAF, mas tem investidores no time de futebol com outra modalidade. Nesse estudo do BTG, existem 3 ou 4 possibilidades de modalidade de investimento, e a gente está em conversas constantes, e a partir de dezembro ou janeiro, enfim, no início de 2023, quando se a gente vencer a eleição no dia 26, a gente vai a mercado com todo esse leque de opções para que a gente possa buscar o melhor investimento para o Fluminense. E como eu já disse em várias entrevistas, em vídeos, obviamente que não está excluída a possibilidade, sim, de que a gente... A SAF é um conduíte, né? Um instrumento para você trazer o investimento, mas não necessariamente a solução nem a salvação de nada. A prova que está aí, não vou citar o nome do clube, mas há uma semana atrás, ou 5 dias atrás, saiu uma notícia de que uma das SAFs do Brasil já estão com uma série de dívidas com direito de imagem, comissionamento e etc. O dinheiro é um só. Se ele for mal gerido, independente do instrumento que você tiver, você vai ter problema. Mas a gente não é avesso à ideia, não. A gente estuda ela, sim, mas numa modalidade específica, que a gente chama de investimento qualificado. O Fluminense precisa do investimento qualificado, precisa ter um valuation que passa pela avaliação do custo de Xerém, quanto é que vale Xerém, né? O quão valioso é Xerém. Esses clubes todos que viraram SAF, por exemplo, não tem uma divisão de base como o Fluminense. Então, a nossa divisão de base é um ativo importantíssimo, ele entra no estudo, entra no pacote, então é muito importante que a gente tenha cuidado, porque nós estamos falando do futuro do clube, e quando a gente fala do futuro do clube, a gente, obviamente, tem que tomar muito cuidado e fazer algo com muita cautela, e não pode ser um projeto... Fazer a SAF não pode ser um projeto de eleição, não pode ser um projeto de candidatura. Fazer uma SAF tem que ser um projeto bem desenvolvido, tem que ser um projeto por quem conhece os números do clube, porque quem conhece o dia a dia do clube, porque quem conhece os últimos anos do clube. Então é muito importante que a gente tome cuidado para a gente não entregar o clube para o primeiro investidor que apareça e a gente depois não se surpreenda, porque todos esses investidores colocam cláusula de saída se não tiverem resultado financeiro, não necessariamente resultado esportivo. Os investidores querem resultado financeiro. Todas as SAFs que você está vendo aí possuem cláusulas de saída, ou seja, daqui a 7 anos, se não estiver indo bem, o investidor vai embora e o clube volta para a estaca zero. Então, temos que tomar muito cuidado,
repito, não pode ser um projeto de candidatura, um projeto de campanha, fazer a SAF e vender o Fluminense. Tem que ser um projeto estudado, estruturado, e é o que a gente vem fazendo ao ano com o maior banco da América Latina.